Olá, meu nome é Guilherme Etienne, seja bem-vindo ao meu canal. Este é o nono vídeo que faço a respeito dos anos que passei pela escola Gastão Moutinho, na cidade de São Paulo, e se refere ao ano de 1996. 1996 é a minha despedida do Gastão. E para mim começou com um grande sentimento de esperança. Estava em Caratinga, Minas Gerais, passando férias, tinha grandes expectativas. Entre elas eu posso destacar de início ser aprovado no vestibulinho do Derville Alegrete, algo que aconteceria no ano seguinte, quando eu conseguiria uma vaga na terceira chamada para o curso de Mercadologia. Eu não sabia qual o curso técnico que eu queria, mas escolhi Mercadologia porque achei que pelo menos eu ficaria mais à vontade nos anos do ensino médio, já que faria um curso técnico, o que para a época era algo razoável, né? Eu não sabia ao certo onde eu estava pisando. Mas em janeiro de 96 também eu peguei uma virose séria em Caratinga. Tinha dias que nem aguentava ficar em pé, né? Um pouco antes de voltar para São Paulo eu comecei a melhorar. Quando eu retornei já em São Paulo, naquelas férias ainda no fim, em 24 de janeiro, eu lembro da data porque no dia seguinte foi aniversário da cidade de São Paulo. O meu querido Cruzeiro nos juniores da Taça São Paulo foi vice-campeão da Copinha, perdendo para o América, né, de Minas também, uma final por 2-1, uma final mineira na capital paulista. No ano de 2007, o Cruzeiro conquistaria esse título da Copinha em cima do São Paulo nos pênaltis. Ao contrário dos outros anos, eu não fui ao Gastão no dia das listas, né? Deixaria para olhar a minha sala já no primeiro dia de aula. Estava muito chateado com algumas pessoas da escola, né? Alguns colegas. E decepcionado também com algumas pessoas, né? No geral. E com coisas que estavam dando erradas. E de alguma forma achei melhor não criar expectativas em relação ao último ano no Gastão, em especial quanto às amizades. Eu tinha a ideia convicta de correr atrás do conteúdo escolar perdido. Queria estudar e tinha uma meta. Porém, num sábado, uma semana antes de começar o ano letivo, o Rodrigo, né, me ligou e conversou comigo por meia hora e disse que havia olhado essas listas já com alguma antecedência e nós estudaríamos juntos na mesma oitava, que seria a oitava A no caso. Disse que não queria ter se afastado de mim em 1995 por causa do Rodrigo Cazul e achou que aquele ano seria de reconciliação para todos. O Kennedy é um bom amigo, de verdade, eu digo isso, porque apesar de ter defeitos, né, que qualquer ser humano possa ter, ele tinha virtudes também já naquele ano, que poucos tinham. E quando o ano letivo de 1996 começa, os professores eram português, Adail Spínola, adorava as músicas do Chico Buarque e diversificava na forma das avaliações, tinha prova de gramática, interpretação, sempre se alternando entre uma e outra. Eu nunca consegui tirar um P com ela, só S. Matemática, o Cleiton, melhor professor que eu tive aula no Gastão. Perfeito exemplo de profissional, dedicação, sempre técnico e didático. E ciências, a professora Jussara, que se tornaria diretora da escola anos depois, e uma vez eu encontrei a Jussara na Voluntários da Pátria, em Santana, ali em frente ao Santander, mais ou menos, onde fica o Santander da Voluntários. Em frente àquela escola Marilac, ou que é o PUC, e a Jussara parece que ter me reconhecido, mas ficava só dando risada, não conversei com ela, mas eu lembro disso. História, o professor Luiz, que saiu antes do fim daquele ano, não aguentou por razões de saúde e me chamava de Arregui por causa do meu irmão Henrique, que fez amizade com ele no ano anterior, mas ele me identificou pelo meu último sobrenome. Geografia, Cecília saiu um pouco antes do fim do ano e foi para o Sedom. O apelido dela era Repolho, não sei porquê. Inglês eu não me lembro o nome, era uma professora até atenciosa. Educação artística, a Margarete, educação física, a Deolinda.
Ah, só corrigindo, a professora de educação artística, em 1995, era a Valéria. Eu acho que no vídeo eu citei errado, mas tudo bem, fica aqui a correção. Em 1996 estava na turma da 8ª série A do Gastão. Essa turma, eu lembro de alguns colegas, a Ângela, que liderava a turma das meninas do fundão, elas cabulavam aula no banheiro, o que era uma façanha, e elas não gostavam da aula da Jussara. Tinha grupos de alunos das diferentes sétimas dos anos anteriores. O Jefferson, o Testa, estudou comigo no pré-terceira série A, fizemos a primeira comunhão juntos, e encerraríamos a nossa participação no Gastão juntos. O Alexandre, que também fez catequese comigo, e tinha um tio que era dono de uma distribuidora de doces em Caratinga, que ficava em frente a uma casa da minha tia Leninha. Inclusive encontrei ele no fim de 1996 em Caratinga. Foi um momento único, né? Os dois Renatos, o Daniel, que estudaria contabilidade no Derville, anos depois também comigo, assim encontrava de vez em quando, entre outros conhecidos. Foi uma turma especial e única também. Uma coisa que se escutou bastante no começo daquele ano, no Gastão, entre os alunos, era a reclamação de quase todas as oitavas, porque todas as salas eram verdadeiros mix das sétimas de 1995. Além disso, havia reclamação pelo fato de quem estava numa sétima A em 1995 ter ido para uma 8ª D, por exemplo, em 96, como se letras refletissem diferença numa suposta classificação intelectual entre os alunos, o que, na minha opinião, se existisse ou não, seria uma grande besteira. Eu mencionei isso anteriormente em outro vídeo, quando falo desses supostos ciclos, né, que se iniciam em 1992, né, em relação à geração que eu tive no Gastão. E as 8ª séries, elas ficavam no térreo do Gastão, no corredor do lado oposto à área da coordenação e direção, para que fosse mais fácil de vigiar os alunos das 8ª, em questão de disciplina. Tinha isso também. O clima de 96 era muito bom no começo do ano. Os Mamonas faziam a festa dos fins de semana, dos brasileiros, em programas dominicais de televisão. Era pura empolgação, né? Já também baixando um pouco a bateria, mas todo mundo gostava daquela atmosfera. Eu me divertia com essas músicas dele, sim, não posso negar. Mas eu aproveitava o tempo para estudar em busca do conteúdo científico perdido dos últimos anos. Até curso de inglês particular eu resolvi fazer na saudosa Skill da Avenida Zunkeler. Em março de 96, os Mamonas Assassinas morrem num acidente aéreo na Serra da Cantareira, depois que o jato deles arremeteu para o lado da serra e por alguma razão caiu. Não houve sobreviventes. Posso dizer que me senti reconhecido pela direção e coordenação escolar, moralmente pela minha história e trajetória no Gastão em terminar na 8ª série A. De alguma forma, me senti bem com isso. No primeiro semestre deste ano, daquele ano, né, eu estudava muito. Minha semana era dividida entre Gastão e a Skill. E o curso de inglês eu tinha 2 aulas por semana na parte da tarde. O Cruzeiro fez uma boa campanha na Copa do Brasil de 96. Goleou o Vasco por 6-2, goleou o Corinthians por 4-0 em casa, eliminou o Flamengo na base do empate, né, 1-1, pela regra que valia na época. Encarou o todo-poderoso Palmeiras daquele ano, do Luxemburgo, no Parque Antártica, no último jogo da final, sendo campeão ao vencer de virada por 2-1. Foram grandes jogos que acompanhei naquele ano, que foi uma coisa muito intensa também no esporte, assim, no futebol. Quando o Cruzeiro venceu o Palmeiras e foi campeão na quinta-feira seguinte, estava um dia nublado em São Paulo. Eu fui para o Gastão com o ego todo inchado. Afinal de contas, futebol fazia parte da conversa com os amigos na escola. E se seu time estava bem, você era uma espécie de rei no momento, né? E foi um ano muito bom para o Cruzeiro, né? Em 96. Meu aniversário em 96 foi numa quinta-feira. Me lembro que eu cheguei do Gastão à noite e minha mãe preparou um bolo com alguns salgadinhos.
Foi uma comemoração simples com a família. Acima de tudo, o importante é viver bem e estar com saúde. No Gastão, professor de Luiz de História, né, como eu citei, ele descobriu que eu era irmão do Henrique, pelo último nome, e me chamava de Arregui, né? E por essa razão, esse apelido, alguns me chamavam também durante as aulas ou depois, né? Eu vivi uma experiência, posso dizer, quase semelhante à que havia vivido uns anos antes com a professora Márcia de Ciências, da quarta série de 92. Mas o Luiz só me chamava para escrever na lousa de vez em quando, né? Eu ficava meio sem jeito. Tinha colega que ficava com ciúme deste tratamento especial. Mas coisas que acontecem no Gastão, né? O primeiro semestre no Gastão de 1996, tranquilo e sem muitas emoções. Assim, né? Questões de disciplina e tal. Eu fechei bem em conceito e viajei para Caratinga. Em Minas Gerais ainda vi o Cruzeiro ser campeão mineiro e participei da comemoração na cidade. O povo fazia até carreata com a torcida, foi inesquecível. No meio daquele ano aconteceram as Olimpíadas de Atlanta, nos Estados Unidos. A maior expectativa dos jogos era a seleção olímpica de futebol, que acabou estreando mal com o Japão, perdeu de 1-0, porque de cara, né? E foi eliminada pela Nigéria nas semifinais na prorrogação. Aliás, o jogo Brasil e Nigéria pelas Olimpíadas de 96, eu comecei a assistir no Gastão, na sala de vídeo que ficava no prédio quadrado que hoje serve ao EJA, onde tinha a sala de informática, também nesse prédio. E tinha uma espécie de arquibancada em degraus, né, para o povo se acomodar lá e assistir os vídeos, né. Foi uma ocasião divertida, gritávamos, né, e o tempo todo. E os professores tentavam pedir silêncio. Como o jogo só acabaria na prorrogação, a escola achou por bem nos dispensar para terminarmos de assistir o jogo em casa. A experiência ficou meio incompleta. Porém, de fato, foi até bom, porque não deu para o Brasil naquele ano. E foi 3-2 para a Nigéria. E o goleiro do Brasil era o Dida, que também era goleiro do Cruzeiro naquele ano. Quando veio o fim das Olimpíadas de 96, o começo do segundo semestre, posso dizer que foi o começo do meu fim no Gastão. Não sei ao certo quando começou, mas houve no segundo semestre de 1996 no Gastão um feriado numa sexta-feira que institucionalizou, entre aspas, a folga coletiva em todas as sextas, até o fim do ano. Minha geração não queria aula na sexta-feira e até brigava com quem assistia, era sério. Eu lembro que eu fiquei por 2 faltas para estourar meu limite em geografia. Eu já havia tido problema com falta em anos anteriores. Pode não parecer nada, mas é o que reprova em escola pública. E fui adepto desse esquema também, né? Porque não dava para lutar contra. Se bem que depois houve reposição de aula para alguns colegas. E eu escapei dessas reposições porque eu e alguns colegas assistimos aula durante 3 sextas, que deram a diferença. No caso da minha sala, eram reposições de geografia, né? Apenas. E se considerava o limite de falta de 25% do total das aulas de matéria neste ano, ou seja, quem estava fazendo reposição já estava com as aulas estouradas e não podia faltar reposição e tinha que entregar trabalhos. Eu lembro de 2 trabalhos de escola que me deixaram com boas recordações neste ano. Um foi um esqueleto que desenhei à mão com 1,50 m aproximadamente numa cartolina e liguei os ossos com a linha de costura para dar alguma mobilidade, com a ajuda do Kennedy e do Jefferson, que colaram as peças nas cartolinas e recortaram. Eu desenhei sozinho. E uma apresentação de um pequeno texto de um livro de português que usávamos naquele ano em forma de teatro improvisado, sobre frases célebres na frente da sala. Eu fui ator por alguns momentos e fiz o Kennedy e o Jefferson embarcarem nessa onda também. Teve até palavrão, foi divertido. A professora falou que não precisava falar palavrão, mas eu falei, eu segui o texto.
Dei o meu melhor nestes trabalhos, e mais na emoção do que na metodologia ou razão. Acho que em novembro de 96, um pouco antes do fim do mês, fiz minha inscrição para o Derville Alegrete, lá na rua Voluntários da Pátria. Tirei uma foto 3x4 com o cabelo todo atrapalhado e olhando para o chão, e a foto saiu assim mesmo, estava muito bizarro. Quando cheguei ao Derville, entreguei essa foto e a pessoa que viu deu uma risada de canto de boca, mas fazer o quê? Eu estava com o coração acelerado, a mão tremendo, com medo do que viria a enfrentar em 97, se fosse aprovado no vestibulinho para mercadologia. Havia uma insegurança forte da minha parte que me marcou naquele fim de ano, assim como no começo de 96 também. Quando escolhi o curso que eu faria no Derville, na ficha de inscrição, minha mão tremia mesmo, porque eu tinha dúvida entre contabilidade e mercadologia, e hoje eu nem faria nenhum nem outro, eu acho que até a administração seria melhor. Mas na época acabei optando por mercadologia, e acho que dentro daquele contexto foi o melhor que fiz mesmo e não me arrependo. No aspecto científico, as coisas foram bem e encerrei o ano com o que precisava para ser feito, para terminar o Gastão Montinho em paz comigo mesmo. O ano de 96 podia ter sido muito mais emocionante e proporcional, né, aos anos bons, e menos sério talvez, como se apresentou. Porém, o que se vive é sempre válido, seja para se lembrar com saudade ou seja para se lembrar como aprendizado. Em dezembro de 96 eu prestei o vestibulinho para o Derville Alegrete. Eu mal havia estudado para esse vestibulinho, mas isso também não importaria muito, porque pelo menos 7 ou 8 questões naquela prova que eu lembro eram interpretações de letras de música, e era algo que a gente não fazia muito naquela época, interpretar a letra de música. Então aquilo pega a gente de jeito, assim, a gente ficava com a ideia muito fixa de aprendizado, de metodologia. E na hora ali de 70 questões eu acertei 30. E na véspera de fazer esse vestibulinho eu nem consegui dormir direito. Não pegava no sono de jeito nenhum. Ficava pensando em muitas coisas e a maioria delas me deixava receoso, assim, angustiado, de bobeira, né? Se eu soubesse o quanto maravilhosa seria a minha passagem no Derville, tranquila, eu nem teria ficado acordado, em si teria dormido como um anjo e sem angústias, né? E aproveitei o Derville da melhor maneira possível. E eu lembro que a prova do Derville, só, né, fazendo um acréscimo aqui, foi num sábado de manhã. Meu pai me levou, né, de carro e me desejou boa sorte. Nunca vi tanta gente naquela rua Voluntários da Pátria. Não era muito comum ir naqueles lados. Vi alguns colegas do Gastão lá na entrada do Derville, que foi a sede das provas para o vestibulinho de mercadologia. Parecia que o curso de mercadologia não tinha boa reputação entre os funcionários da escola e a prova não foi sediada em outro local propositadamente. Eu suspeito também de uma outra teoria da conspiração por parte da direção do Derville, que de fato, quando eu estive lá, tinha uma postura diferenciada para quem escolhia cursar comercialização ou mercadologia. Posso dizer que talvez a direção da escola já quisesse mostrar alguma coisa logo de cara. Não sei exatamente responder sobre isso, tudo são conjecturas, né? No dia 18 de janeiro de 97, já passado um tempo depois, também fui ao pátio do Derville, né? Dei a volta ali pela entrada da escola e vi que eu tinha acertado as 30 questões de um total de 70. Fiquei em 237, sem esperanças de entrar no Derville de imediato. Porém, houve uma terceira chamada. Depois de ver que a segunda chamada parou no 205, mais ou menos, eu me animei e na terceira chamada do vestibulinho do curso de mercadologia de 97, eu consegui a minha vaga. E depois parece que foi até a 7ª chamada. O que nos ajudou, assim, na época, foi que a escola do lado, o vereador Antônio Sampaio, tinha um curso de processamento de dados. E muita gente optou por fazer esse curso, dando vagas, né, para mercadologia e outros cursos também do Derville. Então, eu abracei a oportunidade e fui feliz. O que aconteceu no Derville, posso dizer que foi ótimo, mas muito intenso,
Mas isso fica para outras memórias, né? É assunto para outros vídeos talvez. E aqui acabam as minhas memórias com Gastão Moutinho. Obrigado se você escutou todas as anteriores, teve paciência aí, né? Eu só posso também agradecer a todos os funcionários que eu tive a oportunidade de conviver, professores, serventes, o pessoal da coordenação pedagógica. E é só agradecimento mesmo ao Gastão hoje. E é sempre bom revisitar o Gastão, né? Ir passar em frente à escola, às vezes fazer uma foto ou outra, ter um registro. Eu também tenho outras comunidades aí em páginas, né, sobre essas memórias, para deixar esse espaço para os ex-alunos que gostem de falar a respeito, sempre falando bem, positivamente, deixando boas mensagens para os alunos que estão, para os pais também, né, de otimismo e valorização quanto à escola pública. Então, gente, muito obrigado, valeu. Agora eu vou fazer aquele encerramento dos fatos, né, que ocorreram no Brasil e no mundo em 96 e eventos, né. 96 foi o Ano Internacional para a Erradicação da Pobreza pela ONU. Em 20 de janeiro, a cidade de Varginha, no Brasil, é supostamente visitada por seres extraterrestres. 3 de fevereiro, o cantor americano Michael Jackson chega ao Brasil para gravar um clipe. 24 de fevereiro, a aviação cubana abate 2 aviões da organização Irmãos para o Resgate de Exilados Cubanos em Miami. 2 de março, a banda de rock brasileira Mamonas Assassinas morre em acidente aéreo na Serra da Cantareira, em São Paulo. 15 de março, o governo francês condecora o escritor Paulo Coelho com o título de Cavaleiro das Artes e das Letras. 21 de março, a União Europeia suspende a importação da carne bovina inglesa por causa da doença da vaca louca. 10 de maio, dia da morte de 8 pessoas no Monte Everest. Nesse ano morreram 15 pessoas, até hoje o maior número de mortos na história do pico. 31 de maio, a FIFA anuncia que Japão e Coreia do Sul serão os países da Copa do Mundo de 2002, a Copa do Penta. 30 de junho, Darli Alves da Silva, mandante do assassinato de Chico Mendes e foragido desde 93, é preso no Pará. 5 de julho, realização do primeiro clone de um mamífero, né? A ovelha Dolly. 15 de julho, o governo brasileiro sanciona a lei que proíbe o fumo em ambientes públicos fechados. 19 de julho, sancionada a lei que permite a privatização da telefonia celular, do transporte de sinais por satélite e da prestação de serviço de valor adicionado. Começam os Jogos Olímpicos de Atlanta. 24 de julho, a Câmara Brasileira aprova a contribuição provisória sobre movimentação financeira, imposto destinado à saúde pública. Essa CPMF durou anos. 31 de outubro, um Fokker 100 da companhia aérea TAM, que partia para o Rio de Janeiro, cai sobre casas no bairro do Jabaquara, zona sul de São Paulo, e deixou 99 mortos. 3 de novembro, arqueólogos franceses localizam o Palácio de Cleópatra sobre as águas do porto de Alexandria, no Egito. 17 de dezembro, guerrilheiros do movimento revolucionário Tupac Amaru invadem a residência do embaixador japonês em Lima e fazem 500 reféns. 29 de dezembro, acordo entre o governo e a guerrilha põe fim a mais de 36 anos de guerra civil na Guatemala. Falecimentos. 22 de janeiro, Rubens Correia, ator, nascido em 1931. 2 de fevereiro, Gene Kelly, ator americano, nascido em 1912. 2 de março, a banda Mamonas Assassinas. 23 de junho, Paulo César Farias, ex-tesoureiro do presidente Collor. 12 de setembro, Ernesto Geisel, 32º presidente do Brasil, nascido em 1907. 11 de outubro, Renato Russo, cantor brasileiro, nascido em 1960. E no esporte, um fato que eu destaco, 19 de junho, o Cruzeiro vence o Palmeiras por 2-1
e conquista a Copa do Brasil pela segunda vez. Estes fatos foram obtidos, entre outros, no Wikipédia de 1996. E eu cito eles ao fim do vídeo a título de mera curiosidade e com certeza influenciaram alguns aspectos da cultura no Brasil e em outros países. Agradeço sua atenção, curta, compartilhe este vídeo, se inscreva no canal. Valeu!